para continuarmos entendendo, né, compreendendo, buscando compreender o funcionamento de MIDI, a gente agora vai usar o Finale, tá certo, pessoal? Como vocês já sabem, eu prefiro aqui usar o Finale por uma questão simplesmente de já ter uma licença, enfim, você pode usar o software que você quiser. Já vimos diversos outros softwares de editoração musical, né, de notação musical. No caso do Finale, quando a gente fala de MIDI, a primeira coisa que a gente vai fazer é chegar nesse menu aqui. Antes de mais nada, deixa eu dizer que essa música é a partitura que eu tenho aqui, na verdade, é a da música que a gente começou a trabalhar no começo do semestre, né? Eu fiz aquele vídeo e essa daqui foi a base que eu usei, né? Eu fiz uma transcrição. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo nessa imagem que o Finale ele está por páginas. Eu posso colocar essa configuração para ficar no scroll roll, ou seja, ele diretamente, à medida que ele vai tocando, ele vai passando a partitura sem ser por páginas. Para fazer isso, eu vou apertar Ctrl E no meu teclado. Pronto. E agora ele está no início. Vamos somente dar um play aqui, olha, nesse botãozinho de play, para ouvir como é que está esse som. É só um trechinho para poder você ouvir que está tudo funcionando, ele está tocando direitinho o que a gente quer. E onde é que eu controlo as coisas que eu quero modificar, por exemplo, em termos de MIDI aqui nesse software? É aqui no menu MIDI/áudio. Eu chego aqui, olha, e estou vendo que ele está tocando, o Finale está tocando Play Finale through MIDI. Ou seja, eu estou tocando isso daqui através de MIDI. Se eu quiser, eu posso mudar esse modo de tocar para VSTs, né? Eu vou falar isso um pouquinho depois, mas os VSTs têm outras possibilidades. Vamos primeiro focar aqui no MIDI, que é o que a gente está fazendo. E esse som que vocês estão ouvindo, gente, sim, antes de mais nada, eu venho aqui, olha, em Device Setup. Ou seja, vou fazer o setup, vou fazer a acomodação dos parâmetros que eu quero da minha máquina. Então, eu não estou trabalhando com áudio agora, estou trabalhando com MIDI. Então, eu venho aqui em MIDI Setup. Quando eu clico, aparece uma nova janelinha que está aqui, ó, MIDI. Eu posso colocar o MIDI In e o MIDI Out. Então, Auto Detect Input Devices. Eu não vou colocar isso daqui para ele detectar, digamos assim, automaticamente. Olha, eu vou aqui em Device, ou seja, o aparelho, a máquina, né? Quando eu clico aqui, eu tenho duas possibilidades. No meu caso, o seu caso vai ser diferente, tá certo? No meu caso, eu tenho aquela placa que eu mostrei para vocês, que é 2M Track da M Audio. E tenho também o piano digital. Como eu mostrei para vocês no vídeo em algum vídeo anterior, já não lembro mais qual foi, eu ligo o meu teclado diretamente no computador. Então, por isso que está aparecendo aqui o digital piano. Isso só está aparecendo porque o meu piano digital está ligado nesse momento. Se ele estiver desligado, não vai aparecer. Então, quando ele está ligado, ele dá um sinal para mim sonoro no Windows, e eu sei que o Windows reconheceu que ele que tem sinal dele chegando no Windows. Então, por isso que está aparecendo aqui, tá certo? Eu vou optar aqui pelo piano digital, porque com o piano digital eu posso inclusive colocar as notas que eu quiser no computador. Eu mostro isso daqui a pouquinho de outra forma. E o MIDI Out, ou seja, a saída, o que eu estou ouvindo, eu estou colocando do Microsoft GS Wavetable Synth, ou Synth, que significa, na verdade, um software que emula um módulo. O que é emular? É imitar. É fazer de conta que tem um módulo aqui dentro. E esse módulo é o da Microsoft. Todo computador tem um módulo, tá certo? Todo o sistema operacional tem um módulo que trabalha com MIDI.
Então eu dei OK. Aí quando eu venho aqui agora para poder mudar os sons, você viu que o som que a gente está ouvindo é um som que parece de voz, não é isso? Eu chego aqui em um window, no próprio Finale, cliquei em um window, aí aparece essa janela com um monte de possibilidades e eu vou querer usar essa daqui, ó, Score Manager. Quando eu clico em Score Manager, aparece essa janelinha e eu tenho aqui algumas informações importantes. A primeira informação que eu tenho, ela está em uma tabela, né? Então na coluna eu tenho o instrumento e eu tenho aqui o nome soprano, voice. Como eu tenho na fuga, eu coloquei aqui para poder fazer essa minha organização 1, 2, 3, 4, 5 pautas. Cada uma delas, né, tem uma linha independente, ou seja, estou trabalhando aqui com contraponto. Então eu chamei, isso fui eu que chamei, tá certo? Eu coloquei aqui o nome soprano, alto, tenor, barítono e baixo. Eu preferi colocar esses aqui. Então tá aparecendo aqui o nome, olha. Na segunda tabela aparece soprano, alto, tenor, barítono e baixo. Significa que o instrumento que está aparecendo aqui corresponde a essa linha que eu estou colocando para vocês. Na próxima, andando nessa tabela, né, da esquerda para a direita, tem um nome em cima, Device. Aí essa colunazinha aqui tem Microsoft GS Wavetable, aquele que eu mostrei para vocês a saída, né? Significa que todo o som que eu estou produzindo está saindo por esse device, que é o Microsoft. E qual é o som que eu estou usando? O som que eu quero dizer aqui, qual é o timbre? O som é de coros cantando A, né? E esse número 53 significa que na minha programação, o número eu digo para o computador que o número do timbre que eu estou querendo é o número 53. Mas 53 de quê? Vamos ver isso daqui agora. Eu vou clicar aqui, olha, e vejam que quando eu clico no som 53 coros A, né, o choir, né, em inglês, aparece algumas possibilidades e a que está marcada é a General MIDI, o famoso GM. Quando eu coloco o mouse em cima, não precisa nem clicar. Só precisa colocar o mouse em cima, aí vai aparecer essa outra tabela cheia de nomes de instrumentos, ou melhor, de timbres. E o número, note que o número 53 é o que está marcadinho ali, olha. Então, em qualquer módulo que trabalhe com GM, o número 53 vai ser sempre o número de coros de um coro cantando A. Então, sempre que eu quiser, por exemplo, eu vou mudar agora para o número 49, que é o número de String Ensemble. Mudei. Então, somente essa mudança ocorreu, notem agora, no soprano. Então, vamos ver, vou dar aqui, ok. Aliás, eu vou fechar, depois eu volto para essa tabelinha daqui, certo? Vou colocar ela aqui do lado. O som agora é de cordas. Agora notem que a segunda voz não mudou o timbre. Entrou a terceira voz. Pronto, só esse trechinho para poder a gente observar algumas coisas aí. Vou voltar aqui a tabelinha que estava antes, a janela que estava antes do Score Manager. E notem que, seguindo nas colunas, eu tenho aqui esse PRG, que significa programa. Então tem o número 49, que corresponde à linha do soprano. As demais correspondem eu tenho o número 53. Significa que nas outras vozes eu ainda estou com o som
de coros cantando a vogal A, tá certo? E do lado desse programa tem aqui, ó, CH, que significa canal, ou channel em inglês, tá certo? Canal, CH. Para cada canal diferente, eu posso ter um som diferente. Notem que eu tenho um canal 1, 2, 3, 4, 5, porque na minha organização eu coloquei todos os sons em canais diferentes. Eu poderia colocar todos os sons em um mesmo canal? Sim, poderia. Se eu colocar todos os sons no canal 1, todas as vozes vão ter o som de cordas. Se eu colocar eu posso inclusive colocar para cada canal um som diferente, que eu posso buscar aqui no General MIDI. Eu clico na setinha, aí venho aqui em General MIDI e procuro sons diferentes e posso mudar todos esses sons. Eu vou colocar aqui 48 tímpano, por exemplo, na voz alto. Eu vou colocar uma coisa bem louca aqui, deixa eu ver, som de steel drums, 115 no tenor. Isso aqui já é suficiente para a gente poder ver algumas coisas. Vamos lá tocar. Esse é o tímpano, a segunda voz. E aí o steel drums, na terceira voz, tenor. Pronto. Com isso, você já percebe que a gente pode fazer um monte de coisas. Tem um monte de possibilidades que se abrem, né? Eu posso, para cada voz que eu quiser, ter um som diferente. Para que eu tenha esse som diferente, eu preciso salvar ou guardar cada uma dessas vozes que eu tenho, cada uma pauta dessas. Eu controlo dizendo que ela vai para um canal diferente, então canal 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou mudando os sons. E aí se eu mandar esse arquivo MIDI para vocês, só um minutinho que Siri tá falando aqui comigo sem ser chamada. Cada vez que eu mando para você, se eu mandar para vocês um arquivo como esse, MIDI, vai abrir no seu computador com esses mesmos sons que eu coloquei aqui. Ou melhor, vai abrir com essa mesma programação. Mas caso o seu módulo seja um módulo melhor que o meu, os sons vão ser melhorados. Caso o seu módulo seja um módulo pior que o meu, os sons vão ser piorados. Entendeu? Então, o som que você vai ouvir não é o som que eu não estou salvando aqui esse som. Eu estou salvando aqui somente a programação, ou seja, a mensagem MIDI que eu estou mandando para vocês. E quando abrir no seu computador, ou no seu módulo ou tal, o que vai acontecer na verdade é que o som vai estar de acordo com o equipamento que você tem. É por isso que a gente diz que não existe um som MIDI. Se fosse, por exemplo, áudio, eu teria a tranquilidade de que da maneira que eu gravei aqui, iria tocar aí no seu computador. Não iria mudar, porque na verdade o áudio não é uma mensagem MIDI, não é uma programação, não é nada. Ele já é absoluto. Eu já faço o que eu quero aqui e já mando daí. Então tem essa vantagem de, se eu tenho um bom equipamento e uma boa mão também, né, que é o mais importante até, para fazer uma boa mixagem, eu trabalho com áudio e pronto. Quando eu mandar para você, vai chegar do jeito que eu gostaria que ele chegasse. Eu tenho certeza que o som que eu quero chegou até você do jeito que eu gostaria. Mas quando é MIDI, eu não tenho essa certeza. Por outro lado, você tem diversas outras possibilidades. Por exemplo, eu posso nessa partitura, como é MIDI, eu posso chegar aqui e mudar a tonalidade para onde eu quiser. Para cima, para baixo, eu posso transpor. É muito mais fácil. Se fosse áudio, eu não poderia fazer isso. Não dá para transpor uma gravação de áudio. Não, até que há tentativas
que até hoje nunca deu certo. Nenhuma delas deu certo. Então você tem uma modificação, estraga o timbre, estraga um monte de coisa. Não dá certo. Então a possibilidade de fazer transposição é somente que a gente tem com MIDI. Então se você pega o seu teclado e faz um transpose, você está trabalhando com MIDI com certeza. Tá certo? Agora a saída dele pode até ser de áudio. Pode até ser no áudio. Como no meu teclado que eu já mostrei para vocês, eu estou utilizando aqui a saída que vai para o meu computador. Mas se eu quiser sair dele o áudio dele, o som que eu tiver nele, o som que todos nós estivermos ouvindo nele, e entrar esse som, eu quero que esse som entre no meu computador para gravar, eu posso fazer isso saindo com a saída de áudio, um cabo de áudio do meu teclado, na saída, no caso de áudio, põe na entrada de áudio da minha placa M-Audio, e ali eu vou poder gravar o som que estiver saindo no meu computador. Agora, uma coisa curiosa pode acontecer também aqui, e eu vou somente mudar para o celular, porque eu quero mostrar para vocês fisicamente. Daqui eu estou ainda mostrando tudo dentro do software. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço para controlar o meu teclado a partir do software. Daqui mesmo, só um minutinho. Pronto, vocês estão vendo, espero que estejam vendo, eu estou filmando aqui através do meu celular com um aplicativo chamado Filmic Pro e estou mostrando para vocês o Finale no meu computador. Eu vou dar aqui um play rapidinho, clicando aqui, olha, play. Note que não mudou nada, estou fazendo aí o som com cordas. E o som está saindo, no caso agora, nem é dos monitores. Eu desliguei os monitores de áudio, estou saindo o som da própria TV monitor de vídeo que eu tenho aqui, tá certo? Que é o meu aparelho principal de saída de vídeo. Então, esse som que vocês ouviram está saindo da TV. O teclado está bem aqui, olha, ele está ligado. Tá vendo aqui? Só que não está, ele está ligado, né? Mas o som que vocês ouviram veio da TV. Eu vou fazer agora com que esse som, ou melhor, que essa mensagem MIDI seja tocada pelo teclado. Eu venho aqui, olha, MIDI áudio, tá tocando ainda através do MIDI, tudo certinho. Aí eu venho em Device Setup, vou agora MIDI Setup, cliquei, vai aparecer aquela janelinha. Nessa janelinha, no lugar de saída MIDI, eu vou colocar as opções que eu tenho aqui. E quais são essas opções? No meu caso, né, nas minhas instalações aqui, eu tenho nenhuma. Se eu quiser que não saia MIDI, pode ser que por alguma razão que eu não queira som, eu quero somente fazer a partitura e pronto. Mas não é o nosso caso aqui. Eu tenho uma opção também do M-Track, que é aquela placa de som, né? Tenho o default ou default, né? O default MIDI. Toda vez que você tiver assim um default, significa aquele que é padrão, que é o mais comum, a saída MIDI mais comum que você tenha. E tenho aqui, olha, Digital Piano 1. Além, é claro, das outras que já estavam, né? Eu tenho Smart Music Software Synthese, então eu tenho diversas versões desse software aqui. No caso, tenho 8. Tenho o Microsoft GS Wavetable, mas o que eu vou querer usar agora aqui vai ser o piano. Eu vou escolher a saída MIDI como piano digital. Dou OK. Vamos ver o que vai acontecer quando agora eu der play aqui. Vocês agora estão ouvindo o piano digital. Agora notem a segunda voz.
acontecer um fenômeno que eu queria que vocês vissem, é o seguinte. O som dele, o que está aqui é o piano. Ó. E esse teclado, ele tem um banco de música, perdão, um banco de instrumentos muito restrito, porque ele é um piano digital, ele não é um teclado, ele não é um controlador, não foi feito para controlar MIDI. Então, olha, os sons que ele tem são esses: piano, grand piano, deve ser, DX. Então, ele tem mais sons de piano, de cordas e de órgão. Então, como eu coloquei aqui na minha programação, só para lembrar aqui para vocês, eu vou aqui, olha, um window, score manage, e vocês estão vendo que na programação que eu mandei para ele, o som da saída, eu tenho em canais diferentes o programa 49, o programa 48 e o programa 115. Só que o problema é que tímpano e steel drums, eu não tenho estes dois timbres no piano digital. Por essa razão, automaticamente, o programa que faz a conversão transformou. O primeiro tocou o strings, né? O número 49, ou seja, cordas. Ele tocou um conjunto de cordas. Mas a segunda voz, que era para ser tímpano, como não tem no teclado, ele colocou automaticamente piano, som de piano. A mesma coisa aconteceu com steel drums. Como não tenho essa opção, eu não tenho bateria, não tenho percussão no piano digital, na memória dele, então automaticamente o programa converteu para piano 01. O número 01 é aquilo que a gente chama de default. Então, vocês acabaram de entender o porquê existe essa opção de default. Tá? Quando eu digo aqui, ó, device setup, MIDI setup, aí na janela que aparece aqui, eu posso colocar na saída o default ou default MIDI output device. Essa opção é justamente quando você não tem o módulo para o lugar que você está mandando. Então notem, eu fiz uma programação eu tinha uma pretensão, eu queria que o som 2 e o som da voz 2 e o som da voz 3 saíssem respectivamente com tímpano e steel drum. Mas eu, apesar de ter salvo o meu trabalho e ter enviado o som, a saída dele, no local onde chega esse som, não tinha disponível esses dois tipos de som, de timbres. Então, automaticamente, ele vai para essa opção que é o chamado Default MIDI Output Device. No caso, Default MIDI Input, porque ele está recebendo, né? Output do meu computador, porque ele está saindo. A minha mensagem está saindo desse computador. E está chegando no meu teclado, então ele está recebendo na entrada Input. Então, era